adorar o Senhor. É verdade, Ele vem. Certamente Ele vem. Shabbat Shalom. Hoje nós estamos na Parashá Re'eh, observe, é a 47ª, se não me engano, porção semanal. Essa Parashá vai de Devarim 11:26 a 17, a Haftará é Isaías 54:11 a 55:5, e a porção do Berit Hadashá é João 9:1 a 10:42. Na verdade, hoje eu ia falar sobre a Haftará, Isaías, mas o Espírito de Deus me chamou a atenção para um texto de Isaías, perto da Parashá, mas que não faz parte desta Parashá. E é um versículo que não é muito falado na igreja de Machia, e que fala de Sião. Sião, todos sabem, é Jerusalém. E esse versículo está em Isaías 54:1, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. A igreja, ela está acostumada com aquele canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, canta e exulta de todo o coração. Jerusalém. Esse texto está, que eu acabei de fingir que estou cantando. Hã? É, que cantarolei, diz Nel. Tá certo? Ele não está em Isaías, ele está, se não me engano, em Sinfonias e Salmos, né? Não precisa ver, não. Agora, esse texto aqui, Isaías 54:1, é interessante, porque Deus está mandando cantar com alegria, prazer, com alegre canto, uma estéril. Olha só, nunca teve dor de parto, pois nunca deu à luz. Como que alguém que nunca deu à luz, uma mulher que nunca deu à luz, quis dar à luz, mas nunca deu, pode cantar alegremente e exultar com alegria? Como? E nós só vamos começar a entender este versículo quando entendemos que, na realidade, Deus está nos falando dos dois pactos que Ele fez com o seu povo Israel. E o apóstolo Paulo vai nos explicar isso usando a vida do pai Abraão, a sua esposa Sara, sua escrava Agar e seus dois filhos, Isaque e Ismael. Vamos ver lá em Gálatas 4:22, que diz assim: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Só para esclarecer, Abraão primeiro tem um filho chamado Ismael com Agar, não é? Escrava de sua esposa Sara, por vontade humana, decisão humana. E depois teve um segundo filho com Sara, chamado Isaque, pela vontade de Deus, pois sua esposa era estéril e Deus é quem abre madre por promessa. E Paulo explica isso com clareza em Gálatas 4:23. Todavia, o que era da escrava, Ismael, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, Isaque, por promessa. A decisão carnal de Sara para que a sua escrava Agar gerasse um filho a Abraão está em Gênesis 16, de 1 a 3, que diz assim: ora,
ela ainda chamava Sarai, mulher de Abrão. Deus ainda não havia mudado o nome dos dois. Não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Deus não havia prometido? Mas ela talvez não tenha crido. Toma, pois, a minha serva, e assim me terei filhos por meio dela. Barriga de aluguel, né? Funciona? Acho que não. E Abrão aceitou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia da sua serva e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Só para você entender uma coisa. Abraão, antes de entrar na terra de Canaã, Deus promete que geraria dele uma grande nação. E 10 anos depois, ele já dentro de Canaã, nada de filho. Eles ouviram a promessa de Deus e ficaram por 10 anos esperando esse filho. Tem que ter fé, não tem? E nada de filho. E eu vou trazer aqui para você a repetição da promessa de gerar um filho feita por Deus a Abraão e Sara. Eu estou repetindo, eu não trouxe aqui a primeira promessa. Eu estou falando da promessa já repetida lá em Gênesis 18, de 9 a 14. Perguntaram-lhe eles, os anjos: onde está Sara? Já de nome mudado. Tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Para quem não sabe, a menstruação, ovulação, se já não tem mais ovulação, não tem mais possibilidade de gerar filho. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus é tremendo, né? Deus, quando quer falar, e quando fala, ele cumpre. Não depende do homem, não depende da situação ou condição humana. Deus, quando quer fazer, ele tem poder para fazer. E Paulo continua lá em Gálatas dizendo assim, em Gálatas 4:24, o que se entende por alegoria, pois essas duas mulheres, quem? Sara e Agar, são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para servidão, e que é Agar. A palavra está nos revelando que Agar e Sara são os dois pactos que Deus fez com Israel, a antiga aliança e a nova aliança. E a ordem que eu coloquei, Agar e Sara, não é à toa, porque primeiro veio o pacto do Sinai, depois veio o pacto da nova aliança com Yeshua, não é verdade? Então, pois quem gerou o primeiro filho de Abraão, Ismael, foi Agar. E Paulo está dizendo que Agar representa o primeiro pacto, feito lá no Monte Sinai. Está vendo? Que como Agar gera filhos da vontade da carne. Deu para entender? E este pacto faz correspondência com a Jerusalém atual. Veja em Gálatas 4:25. Ora, esta Agar
é o Monte Sinai na Arábia, ó, é o pacto do Monte Sinai na Arábia. E corresponde aqui a Jerusalém atual, pois ela é escrava com seus filhos. Ó, Paulo está fazendo uma alegoria, ele está fazendo uma comparação para que você entenda até o estado que nós estamos hoje. Ora, presta atenção no que Paulo falou. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Ele está afirmando para mim que essa Jerusalém tem filhos. Ora, então Isaías 54:1 não está falando dessa Jerusalém atual, pois esta tem seus filhos e é escrava com eles. Pois Isaías 54:1 está falando de uma que é estéril, não está falando de uma que tem filho. Deu para entender o que eu estou dizendo a vocês? Veja de novo, vou repetir Isaías 54:1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. A Jerusalém atual teve dor de parto, porque ela tem filhos, e ela é escrava com seus filhos. A Jerusalém de Isaías 54:1 é estéril. Então, Isaías 54:1 não está falando da Jerusalém atual. Esta de Isaías nunca teve dores de parto, ou seja, esta nunca teve filhos da vontade da carne. Olha aí, ó. A estéril só pode ter filho por promessa de Deus, como foi Sara. Então, posso falar exatamente como Paulo falou de Agar, no versículo de Gálatas 4:25, agora eu vou falar da Sara. Ora, esta Sara corresponde a Jerusalém que vem do alto, que descerá dos céus, que é livre com seus filhos a promessa. Se o Paulo está fazendo uma alegoria e ele está dizendo que Agar é o pacto do Sinai, e cuja cidade do pacto é Jerusalém, que tem filhos e que é escrava com seus filhos hoje, eu posso dizer que Sara está ligado à nova aliança feita com Yeshua no madeiro, e a Jerusalém ligada a esse pacto é a Jerusalém que desce, e essa não tem filhos da vontade da carne. Por isso ela nunca teve e nem nunca terá dor de parto. Deu para entender? Eu até falei o versículo igual do Paulo. Na hora que eu estava escrevendo, eu até fiquei feliz. Falei, ó, estou fazendo igual o Paulo. Ora, não sei o que seria este. Ora, esta Sara corresponde a Jerusalém. Vem do céu, será do céu, que é livre com seus filhos da promessa. Veja o que Paulo fala em Gálatas 4:26-27. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por isso que eu acho que a igreja está entendendo muito pouco. Pois está escrito, alegra-te. Aí ele vai falar do texto de Isaías 54:1. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Deu para entender? Agar é o pacto do Sinai, cuja cidade que está ligada é a Jerusalém atual, que gerou filhos, mas ela é escrava com seus filhos. Por quê? Porque são filhos da carne, que são gerados sexualmente. Estão lá, mas são escravos ainda. Agora, Sara nunca podia ter filho. Então, ela não teve filho da vontade da carne, da vontade de Deus. Então,
Sara representa o novo pacto, a nova aliança em Yeshua HaMashiach, que gera filhos espirituais e está ligada a Jerusalém que desce. Muito lindo, né? Isso é tremendo. Pois é o próprio Deus que está gerando filhos por promessa, como foi com Sara, para povoar de filhos a Jerusalém que vem de cima, como está escrito em João 1:12-13. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Exatamente como Sara e Isaac. Por isso Paulo afirma em Gálatas 4:28, ora, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Amém? Tu não é descendente de Abraão na carne, não é filho da carne, mas tu é descendente de Abraão por meio de Yeshua HaMashiach, segundo a vontade de Deus, para povoar a Jerusalém celestial. E é exatamente por esta razão que somos perseguidos. Olha aí, ó, Gálatas 4:29. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então não se espante que as pessoas zombem de você, não se espante porque as pessoas te acusam ou não aceitam vocês, rejeitam, porque vocês estão em Cristo, porque agora vocês são filhos espirituais de Deus, e os filhos da carne perseguem os filhos espirituais. Sempre foi e sempre será assim. E Deus nos revela uma coisa muito importante. Veja em Gálatas 4:30. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gente, não tem como, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus, então o filho da escrava jamais herdará com o filho da livre, que é espiritual, porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Agora está explicado. Pois é. Na alegoria que Paulo fez, a escrava e seu filho são Agar e Ismael, filho gerado da vontade da carne, e a livre e seu filho são Sara e Isaac, gerados segundo a vontade de Deus, por promessa. O que Paulo quer dizer é a mesma coisa que Yeshua falou em João 3, de 3-6. Yeshua respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer do alto, da vontade do Pai, não se tornar filho espiritual de Deus, em Yeshua HaMashiach, não pode entrar no reino de Deus. Não é? Aí, Nicodemos não entendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Yeshua respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o carnal não herdará com o Espírito, será lançado fora, como foi a escrava e o seu filho Ismael. Deu para entender? Na alegoria de Paulo, os filhos da escrava são os carnais, e os filhos da livre são os espirituais nascidos do alto. Por isso Paulo fala em Gálatas 4:31, pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Por isso também está escrito em Romanos 9, de 6-8, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe o que ele quer dizer? Nem todos que são descendentes de Abraão serão salvos. Por isso que lá em Daniel está escrito o quê? Fala assim, Daniel dorme.
porque todos aqueles do teu povo que estiverem escritos no livro, esses serão salvos. É a mesma coisa que está sendo dita aqui. Paulo fala de uma maneira um pouco diferente. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Quer um exemplo? Judas é de Israel, mas não é um israelita, não foi salvo. Deu para entender? É isso que ele quer dizer. Paulo é um judeu, foi salvo. Judeu que não crê, será salvo? Não. E eu vou dizer por quê. Porque toda salvação é pela fé. Abraão foi salvo? Todos são salvos pela fé. Abraão, Isaac e Jacó. É só em Hebreus 11 que você vai ver. Amém? Então, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Precisa ser filho de Deus e não filho da carne. Em Abraão, ele gera filhos da carne. Se eu não me tornar filho espiritual de Deus, eu não posso entrar no reino dos céus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. O que Deus quer nos ensinar é que para que eu possa entrar no reino dos céus, eu preciso nascer do alto, da água e do Espírito. Não é à toa que Yeshua, quando foi cravado aqui, desceu o que dele? Água. E desceu água e depois desceu o Espírito. Então eu preciso ser gerado como filho de Deus, para que eu possa estar conectado ao novo pacto e à cidade desse novo pacto. Por isso que Deus se agrada de ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles não estão olhando para Jerusalém física atual, mas estão olhando para uma parte que virá do céu. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Assim é conosco. Nós não devemos olhar para Jerusalém física atual, mas devemos olhar para a cidade cujo nosso pacto está ligado, que é a Jerusalém celestial, que há de descer. Quando Yeshua fala para os homens: ei que eu vou à vossa frente e arrumarei lugar para vós, ele está falando da cidade de Jerusalém celestial que descerá do céu para o louvor da glória de Deus. E nós habitaremos nela, porque ela agora está estéril, mas Deus está gerando filhos espirituais que irão habitar nela por toda a eternidade. Logo, se na alegoria de Paulo, Sara representa o segundo pacto e está ligada a Jerusalém do Alto, então vamos ver a cidade a qual nós pertencemos, e é a nossa mãe, lá em Apocalipse 21. Deu para entender, gente? Ó o que está escrito, 21:9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Por isso que Yeshua é a esposa dela, porque Yeshua está gerando um filho nela, para ela. Deu para entender? Por isso que ele é o noivo dela. E levou-me, e por isso que ele chama Jerusalém Celestial de nossa mãe, porque nós somos gerados por meio de Cristo para ela e nela. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalmo, não sei o que é isso. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas
portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui fala dos salvos da antiga aliança que vão morar em Jerusalém celestial. Olha que coisa interessante. Ao oriente haviam 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos, salvos da antiga aliança e salvos da nova aliança. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, é tudo 12, está vendo? E o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados. O que é 144? O que você viu lá? 144 mil de Israel, não é verdade? Então aqui o Senhor está nos dizendo, através desse número, que os salvos da antiga aliança de Israel estão lá, os salvos da nova aliança estão lá, e os salvos em Israel, quando Yeshua voltar, estarão lá, que são 144 mil. Amém? É um número simbólico da totalidade dos que serão resgatados quando Yeshua voltar. Deu para entender, gente? O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. O quinto de sardônia, o sexto de... aqui é sárdio. O sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópato, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Quantos? Isso são as pedras do peitoral do Cohen Gadol. Yeshua HaMashiach estará presente e a palavra vai dizer. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. E a graça da cidade era, da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, não tem o templo, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É o Pai e o Filho. Olha a clareza aí, A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora você vai entender uma coisa. Você lembra que em Apocalipse tem uma mulher com 12 estrelas, com a glória do sol e com o pé da lua? Você sabe quem é a lua que ela está pisando? Hein? Yeshua HaMashiach. Sabe quem é o sol que brilha nela? É o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Amém? Aqui em Apocalipse, você percebe isso, porque ele, o que ele fala no 23? A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus, que é a glória do sol, a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, a glória da lua. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas
não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, homens, filhos da carne, ímpios, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando você cantar, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, coloca teu coração na Jerusalém que descerá do céu, porque você está sendo gerado filho espiritual de Deus para habitar na Jerusalém celestial, por meio de Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Shabbat Shalom.